Senhora Presidente. Senhora Presidente. Senhora Presidente, companheiras e companheiros parlamentares, meus cumprimentos, boa tarde a todos e a todas. Dizer que torço firmemente para que nós, em meio a tantas discussões necessárias, nesse cenário tenebroso quase que nós vivenciamos, tenhamos o tempo também para nos debruçarmos sobre assuntos pertinentes como esses que eu quero trazer ao conhecimento dos senhores. Inegáveis são, inescondíveis, meus companheiros, deputadas e deputados, que nós, nordestinos, vivenciamos nesses últimos 12 anos avanços significativos que nos permitiram alcançar estágios que outrora não tínhamos. Inegáveis os avanços e conquistas sociais, provenientes também de avanços econômicos. Falo em nome da Paraíba, falo em nome de outros estados do Nordeste, que ao tempo que merecidamente fazemos justiça a esses avanços, a essas conquistas que nós granjeamos nesta última década, temos também necessariamente que fazer alusões a lacunas e flancos deixados pelo governo federal. Não há razão para que nós continuemos a ver, louvando as conquistas inegáveis do nosso Ceará, do nosso querido estado da Bahia, do nosso querido estado de Pernambuco, mas não concordamos, meu querido deputado Vitor Valim, que outras unidades do Nordeste continuem a ter um olhar de menor merecimento. Cobro e clamo porque, estando nesse primeiro mandato, tive a oportunidade de bater às portas de alguns ministérios, a mostrar algumas falências, a mostrar algumas fragilidades no tocante a investimentos, principalmente de infraestrutura para o meu estado da Paraíba. Semana passada conversávamos em audiência com o ministro dos Portos, que nos recebeu muito bem, ministro Edinho Araújo, a quem fui levar para encerrar, senhora Presidente, o apelo para que sejam definitivamente empregados investimentos no Porto de Cabedelo. Levei também apelo à sua excelência ministro Eliseu Padilha, mostrando que o Nordeste e os seus 9 estados não podem continuar a vivenciar sem que tenham uma aviação regional que permita comodidade a tantos e tantos que fazem esse deslocamento, como também limitando o acesso a investimentos privados. Esta é uma primeira fala que faço com a preocupação de um paraibano, que sabe reconhecer por justiça o que conquistamos nesses últimos 12 anos em parceria com o governo federal, mas que também tem por obrigação de dizer as falhas e fragilidades. Em outras oportunidades, haverei de retomar esse tema, trazendo inclusive outras reivindicações que são cobradas por justiça pelos nossos conterrâneos da Paraíba e demais outros estados da nossa região. Muito grato às senhoras